Se eu contar essa história para vocês, sei que muita gente não vai acreditar no que descobri no porão da casa onde trabalhei por 18 anos. Mas juro por Deus e pela alma da minha mãe que cada palavra que vou falar aqui é verdade. O que eu vi lá embaixo foi tão chocante, tão perturbador, que até hoje, 3 anos depois, ainda tenho pesadelos. Uma descoberta que mudou não só minha vida, mas salvou a vida de 17 pessoas que estavam sofrendo horrores bem debaixo dos meus pés. Olá, meus queridos. Me chamo Maria das Dores, mas podem me chamar de Dona Maria. Tenho 52 anos, sou de Recife. Antes de começar, quero saber de onde vocês estão assistindo esse vídeo. Deixem nos comentários aí embaixo a cidade de onde estão falando comigo. Adoro saber que minha voz está chegando em tantos cantinhos diferentes do Brasil e até do exterior. E se puderem, deixem aquele joinha e se inscrevam no canal. Isso ajuda muito esta trabalhadora aqui a continuar contando suas histórias. Quero dizer para todas as empregadas, diaristas, cuidadoras que estão me assistindo, vocês são guerreiras. O trabalho que fazemos é honesto e importante. Se você também trabalha ou já trabalhou em casa de família, deixa nos comentários sua cidade. Vamos formar uma rede de apoio entre nós. Era 2005 quando comecei a trabalhar na casa dos Mendonça. Eu tinha acabado de me separar do meu marido, estava com 3 filhos pequenos para criar sozinha, e a situação estava desesperadora. Não tinha nem dinheiro para comprar um pão. Foi quando uma vizinha me falou que conhecia uma família rica que estava precisando de empregada para morar no emprego. Disse que pagavam bem, família educada, casa grande no Morumbi. Na minha cabeça, parecia a salvação. Me lembro até hoje do dia da entrevista. Era uma mansão imensa, com portão automático, jardim que parecia de filme. Dona Helena me recebeu na sala, uma mulher elegante, por volta dos 45 anos, loira, muito bem vestida. Falava baixinho, educada, me ofereceu água, perguntou da minha experiência. Seu Carlos, o marido, apareceu rapidinho só para me cumprimentar. Homem alto, cabelo grisalho, óculos de grau, muito sério, mas gentil. Tinham 2 filhos, Pedro, de 15 anos, e Ana, de 12. A casa era um sonho, gente. 5 quartos, 3 banheiros, piscina, churrasqueira, garagem para 3 carros. Meu quartinho ficava nos fundos, pequeno mas arrumadinho, com banheiro próprio. Dona Helena me mostrou tudo, explicou a rotina, falou das regras da casa. Parecia tudo muito normal, muito organizado. O salário era bom para a época, carteira assinada, todos os direitos. Pensei, meu Deus, que sorte a minha. Os primeiros meses foram tranquilos. Acordava às 6 da manhã, preparava o café da família, levava na cama para Dona Helena. Ela gostava de tomar café na cama enquanto lia revista. Seu Carlos saía cedo para o trabalho, algo relacionado à importação. Nunca entendi direito. As crianças eram educadas, me tratavam com respeito. Pedro estava no ensino médio, meio rebelde como todo adolescente, mas nada demais. Ana era uma doçura. Sempre me ajudava a dobrar as roupas, conversava comigo sobre a escola. A rotina era puxada, não vou mentir. Limpava a casa toda, cozinhava, lavava, passava, cuidava da piscina, do jardim. Mas era um trabalho digno e eles me tratavam bem. Dona Helena sempre elogiava minha comida, dizia que nunca teve uma empregada tão caprichosa. Seu Carlos era mais reservado, cumprimentava educadamente, mas não era de conversar muito. Normal, né? Cada patrão tem seu jeito. Mas tinha uma coisa estranha naquela casa. Uma coisa que desde o primeiro dia me chamou a atenção, mas que eu tentava ignorar porque precisava do emprego. O porão. A casa tinha um porão grande, e desde o primeiro dia, Dona Helena foi muito clara. Maria, você não deve descer ao porão em hipótese alguma. É área privada da família, tem documentos importantes, objetos de valor. É por segurança, você entende, né? Eu entendi, claro. Casa de rico sempre tem seus segredos, seus tesouros guardados. Não era da minha conta mesmo. Mas o que me incomodava eram os sons. Durante o dia, quando a casa estava vazia, eu ouvia ruídos vindos de lá de baixo, tipo...
passos, arrastar de móveis, às vezes um barulho como se fosse máquina funcionando. Perguntei uma vez para Dona Helena e ela disse que era o sistema de climatização, que o porão tinha uma adega climatizada para os vinhos do seu Carlos. Fez sentido na época. Rico tem essas frescuras mesmo, né? Vinho que tem que ficar na temperatura certa, essas coisas. Mas continuava me incomodando porque os barulhos eram diferentes do que eu esperava de uma adega. Não parecia máquina, parecia movimento humano. E tinha horários específicos, sempre entre 2 e 4 da tarde, quando seu Carlos estava no trabalho e Dona Helena tinha saído para suas atividades sociais. Durante o primeiro ano, consegui ignorar completamente. Tinha trabalho demais para ficar pensando bobagem. Cuidava da casa, dos patrões, mandava dinheiro para meus filhos que ficaram com minha mãe em Recife. Nas minhas folgas, ia visitá-los. A vida estava se organizando, sabe? Finalmente tinha estabilidade financeira, um teto sobre a cabeça, patrões que me respeitavam. Mas foi em 2006, no meu segundo ano na casa, que aconteceu a primeira coisa realmente estranha. Era uma quinta-feira de manhã, eu estava terminando de lavar as louças do café quando tocou a campainha. Era um homem jovem, uns 25 anos, muito magro, com cara de assustado e roupas sujas. Perguntou por seu Carlos, disse que tinha um compromisso marcado. Dona Helena não estava. Tinha saído para o salão. Falei que seu Carlos estava no trabalho, só voltava à noite. O rapaz ficou nervoso, começou a suar frio, olhava para os lados como se alguém estivesse perseguindo ele. Disse que era muito importante, que seu Carlos tinha pedido especificamente para ele vir naquele horário. Insistiu tanto, parecia tão desesperado, que acabei ligando para seu Carlos no trabalho. Ele atendeu meio irritado, mas quando falei do rapaz, mudou completamente o tom. Ficou nervoso, disse para eu mandar o rapaz embora imediatamente, que tinha havido um mal-entendido, que entraria em contato depois. O rapaz ficou ainda mais nervoso quando contei a resposta. Começou a andar de um lado para o outro na varanda, murmurando coisas que eu não conseguia entender. Antes de ir embora, ele me agarrou pelo braço e me olhou nos olhos com uma expressão que até hoje me arrepia. Se você soubesse o que realmente acontece nesta casa, sairia correndo e nunca mais voltaria. Eles não são quem você pensa que são. Fiquei gelada, gente. Perguntei o que ele queria dizer, mas ele apenas balançou a cabeça, olhou mais uma vez para a casa como se estivesse gravando cada detalhe na memória e saiu correndo pela rua. Nunca mais o vi, mas aquelas palavras ficaram ecoando na minha cabeça por dias. Naquela noite, seu Carlos chegou mais cedo que o normal e foi direto conversar com Dona Helena no quarto deles. Eu estava arrumando a sala quando ouvi a conversa meio alterada, mas não conseguia entender tudo. Ouvi algumas palavras soltas: problema, cuidado, suspeitando, mudar procedimento. No dia seguinte, Dona Helena me chamou para uma conversa séria. Ela explicou que às vezes apareciam pessoas estranhas na casa, gente mal-intencionada tentando se aproveitar da família, inventando histórias, pedindo dinheiro. Disse que havia pessoas que sabiam que eles tinham condições financeiras e tentavam aplicar golpes. Falou que se alguém aparecesse novamente com conversa estranha, eu deveria avisar imediatamente e não dar ouvidos a invencionices. Aquilo me deixou um pouco mais tranquila, mas também mais atenta. Comecei a prestar mais atenção nas coisas da casa, nos movimentos da família, nas conversas que conseguia escutar. E foi assim que comecei a perceber outros detalhes que antes passavam despercebidos. Por exemplo, seu Carlos recebia muitas ligações tarde da noite. Sempre saía para o jardim para atender, falava baixinho, parecia nervoso. Quando eu aparecia por perto, ele encerrava rapidamente e entrava em casa. E tinha uma agenda que ele guardava sempre trancada na gaveta do escritório. Uma vez, limpando lá, vi que ele esqueceu a gaveta aberta. Não consegui ler tudo, mas a agenda estava cheia de nomes estranhos, números de telefone e horários marcados sempre à tarde, coincidentemente no mesmo horário que eu ouvia os barulhos no porão. E tinha outra coisa que começou a me chamar a atenção. Às vezes, quando eu voltava das compras ou da farmácia, via seu Carlos subindo do porão pelo lado externo da casa. Tinha uma entrada lateral que dava direto para o porão,
que eu nunca tinha reparado direito antes. Ele sempre parecia suado, nervoso, olhava ao redor para ver se alguém estava vendo. Quando percebia que eu tinha chegado, forçava um sorriso e explicava que tinha ido buscar vinho na adega ou verificar o sistema de climatização. Mas o que mais me intrigava era a mudança no comportamento da família depois daquele incidente com o rapaz estranho. Ficaram mais reservados, mais cuidadosos. Dona Helena começou a me dar menos liberdade para circular pela casa. Sempre arranjava tarefas para me manter ocupada, longe de certas áreas. E seu Carlos instalou câmeras novas. Disse que era por segurança, mas eu sentia que era mais para me vigiar. Em 2007, completando 2 anos na casa, minha relação com a família tinha se estreitado muito. Dona Helena confiava em mim para coisas importantes, me deixava cuidar dos filhos quando saía, até me deu uma chave reserva da casa. Eu realmente me sentia parte da família, e eles sempre reforçavam isso. Maria, você é como uma irmã para mim, Dona Helena sempre dizia. Não sei o que faríamos sem você. Pedro estava no último ano do ensino médio, se preparando para o vestibular. Ana estava crescendo, virando uma adolescente linda e inteligente. Eu acompanhava o desenvolvimento deles, ajudava com lições de casa, dava conselhos. Era como se fossem meus filhos também. Isso tornava tudo mais confuso, porque eu genuinamente amava aquela família, mas havia algo que não me deixava completamente em paz. Os barulhos no porão continuavam, sempre nos mesmos horários. E agora eu tinha começado a notar um padrão. Sempre que seu Carlos recebia aqueles telefonemas noturnos misteriosos, no dia seguinte, os ruídos lá embaixo eram mais intensos e duravam mais tempo. Como se o que quer que estivesse acontecendo lá fosse resultado daquelas conversas. Foi então que aconteceu algo que mudou completamente minha percepção da situação. Era uma noite de sábado, eu estava no meu quarto assistindo televisão quando ouvi um barulho diferente vindo do porão. Não eram os sons habituais de passos ou máquinas. Era choro. Choro humano, abafado, mas claramente de alguém em desespero. Fiquei paralisada na cama, prestando atenção. O choro continuava, às vezes mais alto, às vezes mais baixo, mais persistente. Era o som de alguém que estava sofrendo muito, tentando abafar os soluços, mas não conseguindo controlar completamente. Meu coração disparou. Levantei da cama, fui até a janela do meu quarto que dava para o jardim dos fundos. Estava tudo escuro, mas consegui ver uma luz fraca vinda da entrada lateral do porão. E havia uma movimentação. Sombras se mexendo, vozes abafadas, sons que definitivamente não eram de alguém mexendo com vinho ou sistema de climatização. Era atividade humana, várias pessoas, em plena madrugada. Fiquei ali por quase 1 hora, observando, tentando entender o que estava acontecendo. O choro parou de repente, como se alguém tivesse sido amordaçado, ou, pior. As luzes se apagaram, as vozes cessaram, voltou o silêncio. Mas eu sabia que não tinha imaginado nada. Havia gente lá embaixo, gente que estava sofrendo. No dia seguinte, estava inquieta, não conseguia me concentrar no trabalho. Quando Dona Helena desceu para o café da manhã, perguntei se estava tudo bem, se tinha ouvido algum barulho estranho durante a noite. Ela me olhou de um jeito diferente, mais penetrante, e disse que não, que havia dormido profundamente. Mas eu vi um flash de preocupação nos olhos dela antes de ela desviar o olhar. Seu Carlos chegou tarde naquela noite e foi direto para o escritório. Ouvi ele fazer várias ligações, falando baixo, mas em tom urgente. Consegui captar algumas palavras. Segurança comprometida, mudança de local, acelerar processo. No dia seguinte, houve uma movimentação estranha na casa. Chegaram 2 homens que eu nunca tinha visto, bem vestidos, mas com cara de poucos amigos, e ficaram conversando com seu Carlos por horas. A partir desse dia, percebi que a dinâmica da casa mudou sutilmente. Os barulhos no porão diminuíram, mas não pararam completamente. E Dona Helena começou a me dar mais tarefas fora de casa, ir ao banco, fazer compras demoradas, levar Ana em atividades.
Era como se quisessem me manter longe da casa durante certas horas do dia. Essa situação continuou por meses. Eu tentava convencer a mim mesma de que estava imaginando coisas, que a solidão e o trabalho intenso estavam me fazendo ouvir e ver coisas que não existiam. Mas no fundo, eu sabia que algo muito errado estava acontecendo naquela casa. Em 2008, completando 3 anos de trabalho, aconteceu o segundo incidente que confirmou minhas suspeitas. Era uma segunda-feira típica. Dona Helena tinha saído para suas atividades matinais, Pedro estava na escola, Ana no colégio, seu Carlos no trabalho. Eu estava sozinha na casa, aspirando o pó da sala, quando a campainha tocou. Era uma mulher jovem, uns 30 anos, mas que parecia muito mais velha devido ao estado em que se encontrava. Magra demais, com olheiras profundas, roupas surradas, aparência de quem não dormia há dias. Estava nervosa, olhando constantemente para trás, como se alguém estivesse a seguindo. Perguntou por seu Carlos, disse que era urgente, que precisava falar com ele sobre seu irmão. Expliquei que ele não estava, que só voltaria à noite. Ela insistiu, disse que ia esperar, que não podia ir embora sem falar com ele. Havia um desespero na voz dela que me tocou. Ofereci água, deixei ela sentar na cozinha enquanto decidia o que fazer. Foi então que ela me contou uma história que gelou meu sangue. Disse que o irmão dela, João, de 19 anos, tinha se envolvido com drogas alguns anos antes. Devia dinheiro para traficantes e a família estava sendo ameaçada. Um dia, apareceram uns homens na casa da mãe deles, dizendo que o João tinha uma oportunidade de quitar a dívida trabalhando para eles. Prometeram que ele voltaria em alguns meses quando tudo estivesse resolvido. Isso foi há 8 meses, e desde então não tiveram mais notícias. A família registrou o desaparecimento na polícia, mas não deram muita atenção. Mais um viciado que fugiu de casa, foi o que ouviram. Mas a mãe nunca desistiu de procurar. Contratou um detetive particular com o pouco dinheiro que tinham. Foi esse detetive que conseguiu uma informação. Havia um esquema de trabalho forçado operando na cidade, e o nome de seu Carlos aparecia como um dos envolvidos. O detetive disse que conseguiu a informação através de alguém que havia escapado de uma situação similar. Essa pessoa contou que existiam várias casas na cidade onde pessoas eram mantidas trabalhando em condições de escravidão. Casas de famílias aparentemente respeitáveis que usavam porões e sótãos para esconder essas operações. Quando ela falou a palavra porão, senti meu mundo girar. Todos aqueles anos ouvindo barulhos, choros, movimentação estranha. Será que era isso? Será que tinha gente sendo mantida prisioneira bem debaixo dos meus pés enquanto eu limpava a casa, cozinhava, cuidava da família como se tudo fosse normal? A mulher continuou contando que o detetive tinha conseguido o endereço da nossa casa através de investigações, mas que precisava de mais informações antes de envolver a polícia. Ela havia decidido vir pessoalmente, mesmo sabendo do risco, porque estava desesperada para encontrar o irmão. Olhando para aquela mulher destroçada, imaginando minha própria mãe na mesma situação, se um dos meus filhos tivesse desaparecido, senti uma compaixão profunda. Mas também senti medo. Medo de descobrir que eu estava vivendo em cima de algo terrível. Medo de perder meu emprego. Medo das consequências se eu me envolvesse nisso. Disse para ela que ia tentar falar com seu Carlos, que talvez ele pudesse ajudar com informações. Liguei para o escritório, expliquei que tinha alguém procurando por ele sobre um assunto urgente relacionado a uma pessoa desaparecida. Quando consegui falar com ele, sua reação foi imediata e assustadora. A voz ficou gelada, controlada, mas ameaçadora. Manda essa mulher embora agora mesmo, Maria, e você não fala mais nada sobre isso com ninguém. Esse assunto não é da sua conta, e será muito melhor para você se esquecer que essa conversa aconteceu. Entendeu? Desliguei o telefone com as mãos tremendo. A mulher estava me olhando com esperança. Perguntou o que ele tinha dito. Não tive coragem de contar a verdade. Inventei que ele estava em reunião, que ia retornar a ligação mais tarde, que era melhor ela voltar outro dia. Ela anotou o telefone dela num papel e me deu, implorando. Por favor,
Se você descobrir alguma coisa sobre meu irmão, me liga. Ele se chama João Silva, tem 19 anos, é moreno, baixinho, tem uma cicatriz pequena na testa de quando caiu de bicicleta criança. É tudo que nossa família tem. Por favor, me ajuda. Depois que ela saiu, fiquei o resto do dia completamente perturbada. Não conseguia fazer nada direito. Toda a tarefa doméstica me lembrava da possibilidade terrível de que havia pessoas sofrendo naquela casa. Toda vez que passava perto da porta que dava acesso ao porão, sentia um frio na barriga, uma sensação de que estava sendo observada por olhos que eu não podia ver. Quando seu Carlos chegou naquela noite, me chamou para uma conversa no escritório. Nunca o tinha visto tão sério, tão intimidador. Fechou a porta, me mandou sentar e começou a falar com uma voz baixa, mas firme, que me deixou apavorada. Disse que pessoas desesperadas às vezes inventam histórias malucas, tentam prejudicar famílias honestas e trabalhadoras como a dele. Que havia muita gente ruim no mundo disposta a difamar pessoas de bem por inveja ou interesse. Falou que eu era praticamente da família, que confiava em mim como nunca tinha confiado em ninguém, mas que eu precisava entender que existiam coisas que não eram da minha conta. Prometeu que se eu continuasse sendo discreta, leal à família, respeitando a privacidade deles, ele consideraria me dar um aumento substancial no final do ano. Mas deixou bem claro, sem falar diretamente, que seria muito, muito ruim para mim se eu me metesse em assuntos que não me diziam respeito. Você tem filhos para criar, Maria. Precisa desse emprego. Seria uma pena se algo comprometesse sua situação aqui. Não foi uma ameaça explícita, mas eu entendi perfeitamente o recado. Saí daquela conversa sabendo que estava numa encruzilhada. Ou continuava fingindo que não sabia de nada, ou arriscava tudo para descobrir a verdade. Naquela noite, não preguei o olho. Ficava olhando para o teto, pensando na mulher desesperada, no rapaz desaparecido, nos barulhos que ouvia há anos. Pensava nos meus próprios filhos, em como eu me sentiria se um deles desaparecesse e alguém que pudesse ajudar escolhesse ficar calado por conveniência. Mas também pensava na minha situação. Eu dependia daquele emprego, daquele salário, daquela estabilidade. Se perdesse tudo, como ia sustentar meus filhos? Como ia recomeçar aos 40 anos, sem outras qualificações, numa cidade grande e competitiva? Foi um dilema moral que me atormentou por semanas. Durante o dia, tentava agir normalmente, fazer meu trabalho, cuidar da família. Mas por dentro, estava sendo consumida pela dúvida, pela culpa, pela sensação de que talvez estivesse sendo cúmplice de algo terrível. Meninas que trabalham em casa de família, vocês já passaram por um dilema assim? Quando descobrem algo errado na casa dos patrões, mas têm medo de falar porque dependem do emprego? É uma situação muito pesada, e eu entendo perfeitamente quem fica calada por medo. Deixem nos comentários se já passaram por algo parecido, porque essa solidão de carregar um segredo pesado é muito difícil. Os meses seguintes foram de pura tortura psicológica. Eu tentava manter a rotina normal, mas estava sempre alerta, sempre observando, sempre ouvindo. E quanto mais eu prestava atenção, mais detalhes estranhos eu percebia na dinâmica daquela casa. Por exemplo, seu Carlos começou a receber visitas muito diferentes do padrão social da família. Homens mal encarados que chegavam em carros com vidro fumê, ficavam pouco tempo, entravam pela garagem para não serem vistos da rua. Sempre durante o dia, quando Dona Helena estava fora e as crianças na escola. E sempre, sempre, eu ouvia passos descendo para o porão logo depois que eles chegavam. E tinha o cheiro. Nunca tinha prestado atenção antes, mas comecei a perceber que às vezes subia do porão um odor estranho. Não era exatamente ruim, mas era diferente. Medicinal, mas misturado com algo orgânico, humano. Como cheiro de suor, medo, tensão. Difícil de descrever, mas quem já trabalhou cuidando de gente doente ou em hospitais conhece esse cheiro da aflição humana. Os gastos da casa também começaram a ficar estranhos. Dona Helena sempre me dava dinheiro para fazer compras e eu sempre prestava contas rigorosamente.
Mas comecei a reparar que ela comprava quantidades enormes de comida, muito mais do que uma família de 4 pessoas consumiria. E não era comida refinada, era comida básica, barata, nutritiva, mas simples. Arroz, feijão, pão, leite, coisas para alimentar muita gente sem gastar muito. Quando eu comentava sobre a quantidade, ela sempre tinha uma explicação. Estavam recebendo parentes de fora, os funcionários da empresa do seu Carlos às vezes almoçavam lá. Ela gostava de ter estoque para emergências. Mas eu nunca via esses parentes, nunca via esses funcionários todos. E tinha outra coisa que me chamava a atenção. Às vezes, apareciam roupas sujas na lavanderia que claramente não eram da família. Roupas de homem, simples, gastas, às vezes com manchas estranhas. Quando perguntava, Dona Helena dizia que seu Carlos às vezes ajudava funcionários da empresa que passavam por dificuldades, doava roupas velhas dele e que às vezes eles traziam as próprias roupas para lavar aqui porque não tinham máquina em casa. Cada explicação, isoladamente, fazia sentido. Mas todas juntas começaram a formar um padrão que me deixava cada vez mais inquieta. Era como se houvesse uma operação paralela acontecendo naquela casa, uma realidade escondida que eu só percebia através de pistas indiretas. Em 2009, meu 4º ano na casa, as coisas começaram a ficar mais intensas. Seu Carlos passou a viajar com mais frequência, sempre a trabalho, ficava 1, 2 semanas fora. Mas o estranho é que mesmo com ele viajando, a movimentação no porão continuava. Como era possível? Se era uma adega pessoal dele, quem estava mexendo lá quando ele não estava? Perguntei para Dona Helena sobre isso, de forma casual, e ela explicou que às vezes mandava técnicos especializados para fazer manutenção no sistema de climatização, que era muito sensível e precisava de cuidados constantes. Mas eu conhecia todos os prestadores de serviço que frequentavam a casa regularmente: eletricista, encanador, jardineiro, pessoal da piscina. Esses técnicos do porão eu nunca via chegando ou saindo. Foi então que comecei a perceber que havia horários específicos para a movimentação. Durante as manhãs, quando eu estava ocupada com a limpeza pesada e fazia mais barulho, ouvia sons vindos de baixo. Sempre entre 10 horas e meio-dia, quando a casa estava vazia e eu estava concentrada em tarefas que exigiam equipamentos barulhentos, como aspirador e enceradeira. E de madrugada também. Às vezes acordava com sede ou para ir ao banheiro e ouvia movimentação lá embaixo. Passos, vozes abafadas, sons de objetos sendo movidos. Uma vez ouvi claramente o que parecia ser choro, mas quando prestei mais atenção, parou abruptamente. Comecei a anotar mentalmente esses horários, tentando entender o padrão. E descobri que havia uma relação entre os telefonemas noturnos que seu Carlos recebia e a intensidade dos barulhos no dia seguinte. Era como se ele recebesse instruções ou coordenasse atividades por telefone, e no dia seguinte, essas atividades eram executadas no porão. Uma noite, em dezembro de 2009, aconteceu algo que confirmou definitivamente minhas suspeitas mais terríveis. Era véspera de Natal, a família tinha saído para a ceia na casa dos pais de Dona Helena, e eu estava sozinha, fazendo os últimos preparativos para a viagem que faria no dia seguinte para visitar meus filhos. Era umas 11 da noite quando ouvi barulho no jardim. Pensei que fosse gato ou algum animal, mas o som continuou. Apaguei a luz do meu quarto e fui até a janela. Vi uma van escura estacionada na entrada lateral da casa, a mesma que dava acesso ao porão. 2 pessoas estavam descarregando algo da van, algo que parecia ser pesado e precisava ser carregado por 2 pessoas. Fiquei observando, tentando entender o que estava acontecendo. As pessoas trabalhavam rapidamente, em silêncio, como se soubessem exatamente o que fazer. Carregaram várias coisas para dentro do porão, caixas, sacos e algo que me deixou com o coração na garganta, o que parecia ser pessoas. Pessoas que não se moviam sozinhas, que precisavam ser carregadas. Fiquei paralisada na janela, sem conseguir processar completamente o que estava vendo. Quando terminaram, a van saiu rapidamente, sem fazer barulho, e a casa voltou ao silêncio.
Mas eu sabia que não tinha imaginado nada. Havia pessoas sendo trazidas para aquela casa no meio da noite. Pessoas que não conseguiam andar sozinhas. No dia seguinte, quando a família voltou da ceia, agi como se nada tivesse acontecido. Mas por dentro estava em pânico. Viajei para ver meus filhos no Natal, mas não conseguia aproveitar nenhum momento. Ficava pensando no que tinha visto, tentando encontrar explicações que não fossem as mais óbvias e aterrorizantes. Quando voltei da viagem, em janeiro de 2010, a casa parecia diferente. Não fisicamente, mas havia uma tensão no ar que eu nunca tinha sentido antes. Dona Helena estava mais nervosa, seu Carlos mais sério e controlador. E os barulhos no porão tinham mudado. Eram mais constantes, mais variados, como se houvesse mais atividade lá embaixo. Foi nessa época que comecei a prestar atenção nas conversas telefônicas de seu Carlos com mais intensidade. Sempre que possível, quando estava limpando perto do escritório ou passando no corredor, tentava captar alguma coisa. E o que ouvi me deixou ainda mais apavorada. Ele falava sobre mercadoria, entrega, pagamento, renovação de estoque. Falava sobre números. Chegaram 5 ontem, 2 não estão mais em condições, precisa repor logo. Falava como se estivesse gerenciando um negócio, mas um negócio que envolvia pessoas, não objetos. E tinha as ligações médicas. Eu reconhecia, porque às vezes ele falava sobre procedimentos, anestesia, tempo de recuperação. Uma vez ouvi ele dizer: "O doutor pode vir na quinta-feira? Tem 3 casos esperando, e se demorar muito, vão perder o valor." Naquele momento, uma possibilidade ainda mais terrível começou a se formar na minha mente. Não era só trabalho escravo, era algo pior. Muito pior. Em março de 2010, aconteceu algo que quase me fez sair correndo da casa naquele mesmo dia. Era uma tarde de sábado, seu Carlos tinha viajado, Dona Helena estava no clube com as amigas, Pedro numa festa e Ana na casa de uma colega. Eu estava sozinha, aproveitando para fazer uma limpeza mais pesada nos quartos. Estava aspirando o quarto do casal quando ouvi um grito. Não era um grito normal, de susto ou irritação. Era um grito de agonia, de desespero absoluto que veio claramente do porão. Parei o aspirador imediatamente e fiquei prestando atenção. Silêncio. Então outro grito mais abafado, como se alguém tivesse posto a mão na boca da pessoa. Meu sangue gelou. Larguei tudo e fui até a cozinha. Peguei uma faca grande, não sei nem porquê, apenas por instinto de proteção. Fiquei parada no meio da casa, ouvindo, esperando. Os gritos pararam, mas eu ouvia vozes, várias vozes, vindas debaixo da casa. Foi quando tomei a decisão mais arriscada da minha vida até aquele momento. Fui até a porta que dava acesso ao porão. Encostei o ouvido na madeira e consegui escutar melhor. Eram pelo menos 3 vozes diferentes, todas masculinas, falando em tom baixo, mas urgente. E havia outras vozes também, mais fracas, como gemidos ou súplicas abafadas. Tentei abrir a porta, mas estava trancada. Sempre esteve trancada. Eu nunca tinha tentado antes. Mas agora eu precisava saber o que estava acontecendo ali embaixo. Lembrei que seu Carlos sempre guardava chaves extras numa gaveta do escritório. Fui até lá, procurei e encontrei um molho com várias chaves pequenas. Voltei para a porta do porão com as mãos tremendo. Tentei uma chave, não serviu. Tentei outra, também não. Na terceira tentativa, ouvi o clique da fechadura se abrindo. Meu coração estava batendo tão forte que achei que ia desmaiar. Abri a porta bem devagar, só uma fresta. Vi uma escada de madeira descendo para um ambiente iluminado. As vozes ficaram mais claras. Consegui escutar um homem dizendo: "Esse aqui não vai servir mais. Já está muito fraco. Vamos ter que acelerar o processo." Outro respondeu: "E os outros 2 que chegaram ontem? Esses ainda dão para mais alguns meses, mas temos que cuidar da infecção." Desci apenas os primeiros degraus, o suficiente para conseguir ver o ambiente lá embaixo. E o que vi mudou minha vida para sempre. O porão era muito maior do que eu imaginava, se estendia por baixo de quase toda a casa.
Estava dividido em várias seções por divisórias improvisadas. Numa área, havia o que parecia ser uma pequena enfermaria, com macas, equipamentos médicos, remédios. Em outra seção, havia várias pessoas deitadas em colchões no chão. A maioria, homens jovens, alguns claramente doentes ou feridos. E havia também uma área que parecia ser uma oficina ou laboratório, com mesas, computadores, impressoras, materiais que eu não conseguia identificar direito. Pelo menos 6 pessoas trabalhavam ali, todas com roupas simples, aparência de quem não via sol há muito tempo. Mas o que mais me chocou foram as condições das pessoas. Magras, pálidas, algumas com curativos, outras com marcas pelo corpo. Elas se moviam devagar, como se estivessem sedadas ou muito debilitadas. E havia uma atmosfera de medo palpável no ambiente. Vi 3 homens que claramente não eram prisioneiros. Estavam bem vestidos, bem alimentados, andavam livremente, davam ordens. Um deles, um sujeito baixo e gordo, falava com uma das pessoas acamadas. Você tem mais uma semana para se recuperar. Se não melhorar, vamos ter que partir para o plano B. Foi quando vi ele, João, o rapaz que a mulher desesperada tinha vindo procurar 2 anos antes. Moreno, baixinho, com uma cicatriz pequena na testa. Estava numa das macas da enfermaria. Muito magro, com um curativo grande no lado direito do abdômen. Vivo, mas claramente muito debilitado. Naquele momento, tudo se encaixou na minha mente como peças de um quebra-cabeça macabro. Aquelas pessoas não estavam ali trabalhando voluntariamente, eram prisioneiros. E não estavam sendo usadas apenas para trabalho forçado. Estavam sendo usadas como fonte de órgãos. O curativo no abdômen de João, as conversas sobre procedimentos médicos, os comentários sobre perder valor se demorasse muito. Eles estavam vendendo órgãos humanos. Mantinham essas pessoas vivas, em condições precárias mas controladas, e iam retirando órgãos conforme apareciam compradores. Senti uma náusea violenta subir pela garganta. Precisei me segurar no corrimão da escada para não cair. Estava presenciando algo que ultrapassava meus piores pesadelos. Durante 5 anos, eu tinha vivido em cima de um verdadeiro inferno, onde pessoas eram mantidas como gado para a extração de órgãos. Um dos homens começou a se mover na minha direção. Subi os degraus o mais silenciosamente possível, fechei a porta, tranquei novamente e corri para meu quarto. Tranquei a porta, sentei na cama e desabei a chorar. Chorei de horror pelo que tinha visto. Chorei de culpa por ter demorado tanto para descobrir. Chorei de desespero por não saber o que fazer. Como eu podia ter vivido 5 anos naquela casa sem perceber que havia pessoas sofrendo horrores bem debaixo dos meus pés? Gente, essa é a parte mais difícil da minha história. Descobrir que eu tinha sido, mesmo sem saber, cúmplice de algo tão monstruoso. Quantas de vocês já se sentiram culpadas por algo terrível que aconteceu sem vocês perceberem? É um peso que não desejo para ninguém. Deixem nos comentários se já passaram por alguma situação onde descobriram algo chocante sobre pessoas que conviviam. Preciso saber que não estou sozinha nessa dor. Passei o resto daquele sábado em estado de choque. Não conseguia fazer nada. Não conseguia pensar direito. Ficava imaginando quantas pessoas já tinham passado por aquele porão, quantas tinham morrido ali, quantas famílias estavam procurando parentes desaparecidos que estavam bem debaixo da casa onde eu morava. Quando a família voltou no domingo, tive que fazer o maior esforço da minha vida para agir normalmente. Preparei o jantar, servi a mesa, conversei sobre trivialidades, sorri quando necessário. Mas por dentro estava destruída, tentando decidir o que fazer com o conhecimento terrível que agora carregava. Durante a semana seguinte, observei a família com outros olhos. Dona Helena, que eu sempre admirei pela elegância e educação, agora eu via como uma pessoa que sabia que havia pessoas sendo torturadas no porão da sua casa e não se importava. Seu Carlos, que sempre respeitei como um homem trabalhador e honesto, agora eu sabia que era um monstro. E as crianças?
Pedro e Ana eram inocentes ou sabiam de alguma coisa. Pedro já tinha 21 anos, estava na faculdade, era inteligente. Como podia não desconfiar de nada? Ana tinha 17, ainda estava no colégio, mas também era esperta. Elas realmente não sabiam de nada, ou fingiam não saber. Comecei a testar sutilmente. Fazia comentários sobre barulhos estranhos. Perguntava se eles nunca ouviam nada de diferente na casa. Pedro sempre respondia que não, que a casa era silenciosa, que às vezes ouvia o sistema de climatização funcionando. Ana às vezes fazia uma cara estranha, como se quisesse dizer alguma coisa, mas sempre mudava de assunto. 2 semanas depois da minha descoberta, chegou na nossa rua uma equipe de obras para reformar a casa vizinha. Era uma obra barulhenta que começava cedo e ia até tarde. E foi durante esse período que percebi algo interessante. Os barulhos no porão praticamente pararam. Era óbvio o porquê. Com tanto barulho externo, seria impossível manter pessoas prisioneiras sem risco de serem ouvidas pelos operários da obra. A operação tinha sido temporariamente suspensa ou transferida para outro local. Foi então que tomei uma decisão. Eu ia tentar juntar provas. Ia documentar tudo o que pudesse, para quando chegasse a hora de denunciar, ter evidências concretas. Comecei a anotar tudo: horários de movimentação, descrição de visitantes estranhos, conversas telefônicas que conseguia ouvir, qualquer coisa que pudesse ser útil. E comecei a procurar oportunidades para descer novamente ao porão. Sabia que era arriscadíssimo, mas precisava de mais informações. Precisava entender a extensão daquela operação, quantas pessoas estavam envolvidas, como funcionava o esquema. A oportunidade surgiu 3 semanas depois. Seu Carlos tinha viajado para Brasília. Dona Helena tinha ido passar o dia na casa da irmã em Campinas. Pedro estava na faculdade e Ana numa excursão da escola que duraria o dia todo. Eu estaria sozinha na casa das 8 horas da manhã até às 6 horas da tarde. Às 10 horas da manhã, depois de ter certeza de que estava realmente sozinha, desci novamente ao porão. Dessa vez, levei uma câmera fotográfica descartável que tinha comprado discretamente. Sabia que seria difícil explicar se me pegassem, mas precisava de provas visuais. O que encontrei lá embaixo foi diferente do que tinha visto antes. Havia menos pessoas, apenas 5, todas muito debilitadas. A área médica estava mais equipada, com mais remédios, mais equipamentos. E havia uma mesa com documentos que eu consegui fotografar rapidamente. Eram listas de nomes, idades, tipos sanguíneos, condições de saúde, como um catálogo de peças disponíveis. Havia também anotações sobre encomendas. Rim direito tipo U negativo, entregue em 15 dias, córneas jovens, cliente aguardando, fígado compatível, confirmar data da cirurgia. Uma das pessoas no porão estava consciente e me viu. Era um homem de uns 30 anos, muito magro, com curativo no braço esquerdo. Quando nossos olhos se encontraram, ele tentou falar, mas apenas conseguiu fazer um gemido fraco. Cheguei perto dele e perguntei baixinho se ele estava bem, se precisava de ajuda. Ele conseguiu sussurrar: "Por favor, minha família. Eles não sabem onde estou. Me chamo Roberto. Trabalho na construção civil. Me trouxeram há 6 meses. Já levaram meu rim. Agora querem meu fígado. Por favor, me ajuda." Naquele momento, olhando nos olhos daquele homem que estava sendo literalmente vendido por partes, tomei a decisão mais importante da minha vida. Não importava o risco, não importava as consequências para mim. Eu ia tirar aquelas pessoas de lá. Disse para Roberto que ia buscar ajuda, que não ia abandoná-los. Fotografei tudo o que pude, incluindo as faces das pessoas que estavam lá, os equipamentos, os documentos. Subi, tranquei tudo novamente e comecei a planejar como ia denunciar aquilo sem ser descoberta. Mas o destino decidiu acelerar os acontecimentos. Na semana seguinte, Ana me procurou com uma expressão muito séria. Disse que precisava conversar comigo sobre algo importante, mas que tinha medo. Perguntou se eu podia guardar segredo, se eu confiava nela. Disse que sim, claro. Foi quando ela me contou que há meses desconfiava que algo muito errado estava acontecendo na casa.
que às vezes ouvia gritos vindos do porão, que via movimento estranho durante a madrugada, que o pai recebia pessoas suspeitas e sempre ficava nervoso quando ela fazia perguntas. Ana me disse que tinha começado a investigar por conta própria, que tinha conseguido uma cópia da chave do porão e já tinha descido algumas vezes, que sabia sobre as pessoas prisioneiras, sobre a operação de tráfico de órgãos, sobre o envolvimento da mãe no esquema. Dona Maria, ela disse, chorando, eu não sei o que fazer. São meus pais, mas eles estão fazendo uma coisa horrível. Essas pessoas estão sofrendo, estão morrendo, e eu não posso mais fingir que não sei de nada. Foi quando percebi que tinha uma aliada. Ana não era apenas uma adolescente inocente. Era uma jovem corajosa que também queria fazer a coisa certa, mesmo que isso significasse denunciar os próprios pais. Decidimos trabalhar juntas. Ana tinha acesso a informações que eu não tinha. Conversas dos pais, documentos guardados no escritório, contatos telefônicos. Eu tinha a experiência de vida e a determinação de alguém que não tinha mais nada a perder. Durante as semanas seguintes, montamos um dossiê completo sobre a operação. Descobrimos que não era apenas uma casa. Seu Carlos coordenava uma rede que operava em pelo menos 5 casas diferentes na região metropolitana de São Paulo. Cada casa tinha uma especialidade. Uma focava em trabalho escravo, outra em tráfico de órgãos, outra em produção de documentos falsos. A casa onde morávamos era o centro médico da operação. Era onde as pessoas eram mantidas, antes e depois dos procedimentos cirúrgicos. Ana descobriu que havia médicos corruptos envolvidos que vinham realizar as cirurgias em troca de pagamentos altíssimos. Descobrimos também como funcionava o recrutamento. Eles miravam em pessoas em situação de vulnerabilidade, dependentes químicos, moradores de rua, imigrantes ilegais, pessoas com dívidas com agiotas. Prometiam trabalho, ajuda para resolver problemas, oportunidades de recomeçar a vida. Quando as pessoas aceitavam, eram drogadas, sequestradas e levadas para as casas. A operação tinha ramificações internacionais. Ana encontrou documentos que mostravam que órgãos eram vendidos para clientes ricos do Brasil e do exterior, pessoas dispostas a pagar qualquer valor por um transplante sem ter que esperar na fila oficial. Em dezembro de 2010, decidimos que era hora de agir. Tínhamos provas suficientes, fotografias, documentos copiados, gravações de conversas telefônicas que Ana tinha feito escondida. Conhecíamos um delegado que era conhecido da família, mas que Ana tinha certeza de que era honesto e não estava envolvido no esquema. Mas antes de entregar tudo para a polícia, Ana teve uma ideia que inicialmente me pareceu loucura, mas que depois entendi que era a única forma de salvarmos as pessoas que estavam no porão naquele momento. Seu Carlos ia viajar para uma conferência em Brasília que duraria uma semana. Dona Helena ia aproveitar para visitar a mãe no interior. Pedro estava de férias na Europa com amigos. Ana e eu ficaríamos sozinhas na casa por 6 dias. O plano era arrissadíssimo, mas simples. Na primeira noite, íamos descer ao porão, libertar quem conseguíssemos, levá-los para um local seguro e só então chamar a polícia. Ana conhecia um advogado de direitos humanos que tinha um abrigo discreto para vítimas de tráfico humano. Na segunda-feira, 13 de dezembro de 2010, seus pais viajaram. Passamos o dia todo nervosas, conferindo cada detalhe do plano, nos preparando psicologicamente para o que íamos enfrentar. Às 11 horas da noite, quando tínhamos certeza de que não havia mais ninguém na rua e os vizinhos estavam dormindo, descemos ao porão pela última vez como pessoas que moravam naquela casa. O que encontramos lá embaixo foi ainda pior do que nas vezes anteriores. Havia 9 pessoas em condições terríveis. Algumas tão debilitadas que mal conseguiam se mover. Outras em pós-operatório de cirurgias recentes. Roberto, o homem que tinha me pedido ajuda, estava numa maca, muito pálido, com curativos no abdômen. Tinham retirado parte do fígado dele. João, o rapaz que a irmã procurava há 3 anos, ainda estava lá. Agora com 22 anos, mas parecendo ter 40 devido ao sofrimento. Quando me viu,
Começou a chorar. Disse que há muito tempo não via um rosto conhecido, que já tinha perdido a esperança de sair dali. Havia também 2 mulheres, uma de cerca de 25 anos e outra mais velha, uns 40. A mais jovem tinha sido sequestrada quando saía da faculdade. A mais velha era mãe de família. Tinha sido levada quando ia buscar o filho na escola. Ambas haviam perdido órgãos e estavam sendo preparadas para novos procedimentos. Havia um adolescente que não devia ter mais que 17 anos. Filho de imigrantes bolivianos, tinha sido prometido trabalho numa fábrica e acabou naquele inferno. Estava há 1 ano ali, mas ainda não tinha passado por cirurgia porque os médicos disseram que precisava engordar mais para os órgãos ficarem em melhor estado. E havia 4 homens adultos, todos trabalhadores braçais, que tinham sido atraídos com promessas de emprego bem remunerado. Todos já haviam perdido pelo menos um órgão, alguns mais de um. Ana teve que mostrar um distintivo que o advogado amigo dela tinha dado para eles acreditarem que estávamos ali para ajudar. Estavam tão traumatizados, tão habituados ao sofrimento, que não conseguiam acreditar que alguém tinha vindo salvá-los. O estado físico deles era chocante. Desnutridos, com sinais de espancamento, cicatrizes de cirurgias mal feitas, infecções, problemas psicológicos evidentes. Alguns falavam sozinhos, outros ficavam em silêncio absoluto, olhando para o vazio. Mas o pior eram as histórias que eles contaram. Falaram de pessoas que chegaram ali e nunca mais foram vistas. Falaram de cirurgias realizadas sem anestesia adequada como forma de punição. Falaram de médicos que tratavam seres humanos como peças de um carro, discutindo na frente deles qual órgão seria retirado na próxima vez. Uma das mulheres me contou que havia presenciado a morte de pelo menos 20 pessoas durante o tempo que estava ali, que os corpos eram retirados durante a madrugada e nunca mais se falava neles. Que ela sobreviveu porque tinha um tipo sanguíneo raro que era muito procurado pelos compradores. Conseguimos tirar 7 pessoas do porão naquela noite. 2 estavam muito debilitadas para se mover e precisariam de ambulância. Ana ligou para o advogado, que chegou com uma equipe médica e assistentes sociais em menos de 1 hora. Foi quando descobrimos que já existia uma investigação em andamento sobre tráfico de órgãos na região, mas a polícia não tinha conseguido localizar onde funcionavam as operações. Nossa denúncia e as provas que tínhamos coletado eram exatamente o que faltava para fecharem o cerco. O advogado ligou diretamente para o delegado, que mobilizou uma força-tarefa imediatamente. Em menos de 6 horas, toda a rede foi desmantelada. Seu Carlos e Dona Helena foram presos no aeroporto de Brasília quando tentavam embarcar para o Paraguai com passaportes falsos. Foram encontradas outras 4 casas com operações similares. No total, 47 pessoas foram resgatadas, sendo que 12 estavam em estado crítico e precisaram de internação imediata. Outras dezenas, infelizmente, não tiveram a mesma sorte. Estimaram que mais de 150 pessoas morreram ao longo dos 6 anos que a rede funcionou. O julgamento foi um caso que ganhou repercussão nacional. Eu tive que testemunhar, contar tudo o que havia visto e vivido durante aqueles 5 anos. Foi difícil reviver tudo na frente de juízes, promotores, advogados, jornalistas, pero era necessário para que a justiça fosse feita. Ana também testemunhou contra os próprios pais, demonstrando uma coragem que eu admiro até hoje. Ela sabia que sua decisão destruiria sua família, que perderia a vida que conhecia, mas escolheu fazer a coisa certa mesmo sabendo o preço que pagaria. Seu Carlos foi condenado a 58 anos de prisão por trabalho escravo, tráfico de órgãos, homicídio qualificado, formação de quadrilha e lavagem de dinheiro. Dona Helena pegou 45 anos pelas mesmas acusações. 16 outras pessoas envolvidas na rede também foram condenadas, incluindo 3 médicos que realizavam as cirurgias. Pedro, o filho mais velho, teve uma crise nervosa quando soube de tudo. Passou meses em tratamento psicológico, genuinamente chocado com a descoberta de que seus pais eram monstros. Ele realmente não sabia de nada, estava focado na faculdade e na própria vida.
Ana, aos 18 anos, se viu órfã com pais vivos, mas presos. Herdou os bens da família, mas decidiu doar tudo para ONGs que trabalham com vítimas de tráfico humano. Mudou-se para outro estado, mudou de nome, conseguiu uma bolsa de estudos e se formou em Direito, especializando-se em direitos humanos. E eu? Obviamente perdi meu emprego, minha casa, minha estabilidade. Passei meses sendo investigada para ter certeza de que realmente não sabia de nada. Recebi ameaças de membros da organização que não foram presos. Tive que me mudar várias vezes, recomeçar do zero. Mas também recebi algo que não esperava: o reconhecimento e a gratidão das pessoas que ajudei a salvar. Roberto, o homem que me pediu ajuda no porão, se recuperou e hoje trabalha numa ONG que combate o trabalho escravo. Ele me considera sua irmã. Diz que sou a pessoa que lhe devolveu a vida. João, aquele rapaz que a irmã procurava desesperadamente, finalmente pôde se reencontrar com a família. Passou por um longo processo de recuperação física e psicológica, mas hoje está bem, casado, com filhos. Sempre me manda cartões no meu aniversário agradecendo por ter sido salvo. A jovem que ia ter mais órgãos retirados se formou em medicina e hoje trabalha em transplantes legais, ajudando pessoas que realmente precisam de órgãos através do sistema oficial. Ela sempre diz que queria transformar sua experiência terrível em algo que pudesse ajudar outras pessoas. A mãe de família que foi sequestrada conseguiu se reunir com os filhos, que haviam ficado com parentes durante o período que ela ficou desaparecida. Foi um processo difícil de readaptação, mas com apoio psicológico e muito amor, a família conseguiu se reconstruir. O adolescente boliviano conseguiu regularizar sua situação no país e hoje estuda engenharia com bolsa integral. Sempre diz que quer construir casas para pessoas pobres, para que ninguém mais precise viver em situação de vulnerabilidade que facilite esse tipo de crime. Dos 9 que encontramos no porão naquela noite, 7 sobreviveram e conseguiram reconstruir suas vidas. 2, infelizmente, não resistiram às complicações médicas decorrentes dos procedimentos que sofreram, mas pelo menos morreram em liberdade, em hospitais, cercados de cuidados médicos adequados e do carinho de pessoas que se importavam com eles. Hoje, 13 anos depois, trabalho numa ONG que Ana fundou para combater o tráfico de pessoas. Uso minha experiência para treinar outras trabalhadoras domésticas a identificar sinais de atividades suspeitas nas casas onde trabalham. É impressionante quantas empregadas já me procuraram contando que viram coisas estranhas, ouviram barulhos suspeitos, presenciaram movimentações que não faziam sentido. Muitas têm medo de falar, de perder o emprego, de não serem acreditadas, de sofrerem represálias. Mas eu sempre digo: nossa consciência vale mais que qualquer salário. Melhor perder o emprego que ser cúmplice de uma atrocidade. Vocês que trabalham em casas de família, fiquem atentas a sinais estranhos. Movimentação suspeita em horários incomuns. Pessoas desconhecidas entrando e saindo sem explicação. Barulhos que não fazem sentido. Cheiros estranhos. Compras de comida ou remédios em quantidade excessiva. Conversas telefônicas misteriosas sobre mercadoria ou entrega. Se virem algo suspeito, não tenham medo de investigar discretamente. Anotem detalhes, fotografem se possível, busquem ajuda. Existem canais seguros para denunciar, existem pessoas preparadas para ajudar, existem leis que protegem quem denuncia esse tipo de crime. E para as famílias que nos contratam, lembrem-se, nós vemos tudo. Estamos dentro das suas casas, conhecemos suas rotinas, seus hábitos, seus segredos. Se vocês estão fazendo algo errado, uma hora vai aparecer uma empregada corajosa para denunciar. O crime pode se esconder por um tempo, pode usar dinheiro e influência para comprar silêncio, mas a verdade sempre vem à tona. E quando vem, não tem poder que segure, não tem desculpa que justifique. O caso da família Mendonça virou documentário. Foi tema de livros, até filme fizeram sobre nossa história. Mas para mim, o mais importante não é a fama ou o reconhecimento. É saber que outras pessoas foram salvas porque tivemos coragem de falar.
Recebo cartas de famílias que reencontraram parentes desaparecidos graças às investigações que nosso caso desencadeou. Recebo mensagens de empregadas que denunciaram situações suspeitas e ajudaram a desmantelar outras operações criminosas. Recebo telefonemas de vítimas que conseguiram escapar e reconstruir suas vidas. Cada uma dessas histórias me dá forças para continuar. Me lembra que aqueles anos de sofrimento silencioso não foram em vão, que nossa coragem salvou vidas e inspirou outras pessoas a não ficarem caladas diante da injustiça. Ana hoje é promotora pública especializada em tráfico humano. Usa sua experiência pessoal para entender melhor as vítimas e para ser mais eficiente na investigação desses crimes. Mantemos contato regular, somos como mãe e filha, unidas para sempre por aquela experiência terrível que vivemos juntas. Pedro conseguiu superar o trauma, se formou em psicologia e trabalha ajudando familiares de criminosos a lidar com a descoberta de que pessoas que amavam cometeram crimes terríveis. Ele entende como poucos o que significa descobrir que seus pais não são quem você pensava que eram. Seu Carlos morreu na prisão em 2018, vítima de um infarto. Dona Helena ainda está presa. Deve sair apenas em 2035, quando terá mais de 80 anos. Às vezes me pergunto se eles sentem remorso, se conseguem dormir à noite, lembrando das pessoas que torturaram e mataram. Mas então lembro que monstros assim provavelmente não sentem remorso nenhum. A casa onde eu trabalhei por 5 anos foi demolida. O terreno virou um pequeno parque público, com uma placa discreta que homenageia as vítimas de tráfico humano. Às vezes vou lá, sento num banco, olho para o lugar onde ficava o porão e agradeço por ter tido coragem de fazer a coisa certa. Não foi fácil. Custou caro. Perdi minha estabilidade financeira, precisei recomeçar do zero aos 45 anos, passei por momentos de depressão e ansiedade severas. Mas salvamos vidas. Devolvemos pessoas para suas famílias. Impedimos que outras vítimas sofressem o mesmo destino. Para quem está assistindo e se identifica com alguma parte dessa história, quero que saiba: você não está sozinho. Existe uma rede inteira de pessoas dispostas a ajudar, a acolher, a proteger quem tem coragem de denunciar injustiças. A verdade liberta, meus queridos. Pode ser dolorosa, pode custar caro, pode destruir a vida que você conhece, mas ela sempre liberta. E no final, a paz de consciência de ter feito a coisa certa vale mais que qualquer conforto construído sobre o sofrimento alheias. Se vocês chegaram até aqui, obrigada de coração por me acompanharem nessa jornada dolorosa, mas necessária. Sei que essa história pode ser difícil de ouvir, especialmente para quem trabalha em casas de família e pode estar se questionando sobre coisas estranhas que veem no dia a dia. Não contei essa história para assustar ninguém ou criar paranoia. A maioria das famílias que contratam empregadas domésticas são pessoas honestas, trabalhadoras, que nos tratam com respeito. Mas contei para alertar que existem monstros disfarçados de pessoas normais, e que às vezes somos as únicas testemunhas dos crimes que eles cometem. Nossa posição como trabalhadoras domésticas nos dá um acesso único à intimidade das famílias. Vemos o que acontece quando as portas se fecham, quando as visitas vão embora, quando eles pensam que ninguém está prestando atenção. Essa responsabilidade é pesada, mas é também um poder que podemos usar para proteger inocentes. Para todas as empregadas, diaristas, cuidadoras que estão me assistindo, deixem nos comentários se já viram algo suspeito, se já tiveram aquela sensação de que algo não estava certo na casa onde trabalhavam. Vamos criar uma rede de apoio, onde uma pode ajudar a outra a identificar situações perigosas. E se alguém estiver passando por uma situação suspeita agora, não tenham medo de buscar ajuda. Existem ONGs especializadas, delegacias preparadas para esse tipo de denúncia, canais seguros onde vocês podem relatar suas suspeitas sem se expor ao risco. Lembrem-se, melhor errar denunciando algo que não era crime do que ficar calada enquanto pessoas sofrem. A polícia está preparada para investigar, para separar o que é suspeita real do que é mal entendido. Nossa função é alertar, não investigar sozinhas.
Quero também deixar uma mensagem para as famílias que nos assistem e que empregam trabalhadoras domésticas. Nós não somos invisíveis. Vemos, ouvimos, percebemos. Tratem-nos com respeito não apenas porque é correto, mas porque somos testemunhas da vida de vocês. Se vocês têm segredos, se fazem coisas que não querem que ninguém saiba, lembrem-se de que sempre há alguém limpando a casa, organizando os cômodos, passando perto das conversas telefônicas. E se essa pessoa for corajosa como eu fui, seus segredos podem vir à tona. Para os jovens que estão assistindo, especialmente filhos de famílias ricas, prestem atenção no que acontece em suas casas. Se os pais agem de forma estranha, se há movimentação suspeita, se vocês ouvem coisas que não fazem sentido, não tenham medo de questionar. Ana teve apenas 18 anos quando encontrou coragem para denunciar os próprios pais. A idade não é desculpa para compactuar com o crime. Recebemos muitas mensagens de pessoas perguntando se vale a pena correr riscos para fazer a coisa certa. Minha resposta é sempre a mesma. Vale. Sempre vale. Podem tirar nosso emprego, nossa segurança financeira, nossa estabilidade. Mas não podem tirar nossa consciência limpa, nossa dignidade, nosso sono tranquilo. Hoje, aos 55 anos, quando deito na cama à noite, sei que posso dormir em paz. Sei que fiz tudo o que estava ao meu alcance para proteger pessoas inocentes. Sei que, quando chegar minha hora de partir deste mundo, poderei olhar nos olhos de Deus sem vergonha. Isso não significa que não tenho arrependimentos. Me arrependo de ter demorado tanto para agir. Me arrependo de não ter prestado atenção nos sinais mais cedo. Me arrependo das pessoas que sofreram enquanto eu fingia não ver. Mas não me arrependo de ter aberto aquela porta do porão. Não me arrependo de ter perdido tudo para salvar aquelas vidas. Para quem está em dúvida sobre denunciar algo suspeito, deixo algumas perguntas que me faço sempre. Se fosse seu filho, seu irmão, seu pai prisioneiro naquele porão, você gostaria que alguém tivesse coragem de denunciar? Se você desaparecesse, você gostaria que alguém tentasse te encontrar? As respostas a essas perguntas sempre me dão forças para continuar lutando, para continuar alertando pessoas, para continuar contando minha história mesmo quando é doloroso reviver esses momentos. Nossa ONG hoje atende centenas de casos por ano. Vítimas de tráfico humano, trabalho escravo, exploração sexual, tráfico de órgãos. Cada caso que conseguimos resolver, cada pessoa que conseguimos tirar de uma situação de sofrimento, é uma vitória que justifica todo o trabalho. Temos parcerias com delegacias especializadas, com o Ministério Público, com organizações internacionais de combate ao tráfico humano. Temos uma rede de advogados voluntários, psicólogos, assistentes sociais, médicos que doam parte do seu tempo para ajudar vítimas. E temos, principalmente, uma rede de pessoas corajosas que não ficam caladas quando veem injustiça. Empregadas domésticas que denunciam patrões criminosos, vizinhos que alertam sobre movimentação suspeita, comerciantes que notificam quando alguém compra materiais estranhos, profissionais de saúde que identificam sinais de violência. Cada pessoa que decide quebrar o silêncio faz a diferença. Cada denúncia, mesmo que pareça pequena, pode ser a peça que faltava para desmantelar uma organização criminosa inteira. Se vocês gostaram da minha história e acham que ela pode ajudar outras pessoas, por favor, compartilhem. Deixem seu like, se inscrevam no canal, comentem suas experiências. Quanto mais gente souber que essas coisas acontecem, mais pessoas ficarão atentas, mais vítimas poderão ser salvas. E não se esqueçam de entrar no nosso grupo do WhatsApp. O link está na descrição do vídeo. Lá compartilhamos histórias de outras pessoas corajosas, dicas de como identificar situações suspeitas, informações sobre canais de denúncia e muito apoio emocional para quem está passando por situações difíceis. No grupo, vocês vão encontrar outras empregadas que passaram por experiências similares, que entenderam o peso de descobrir segredos terríveis, que sabem como é difícil decidir entre segurança pessoal e fazer a coisa certa. É uma família de guerreiras que se apoiam mutuamente,
Quero terminar deixando um recado especial para qualquer pessoa que possa estar sendo mantida em cativeiro e que, por algum milagre, consiga assistir a este vídeo. Não percam a esperança. Existem pessoas procurando por vocês. Existem pessoas dispostas a ajudar. Existem pessoas que não vão desistir até encontrá-los. Se conseguirem de alguma forma mandar um sinal, deixar uma pista, fazer qualquer coisa que possa chamar atenção para a sua situação, façam. Uma vizinha atenta, uma empregada corajosa, um entregador observador pode ser sua salvação. E para as famílias de pessoas desaparecidas que possam estar assistindo, não desistam nunca. Continuem procurando, continuem denunciando, continuem pressionando as autoridades. Sua persistência pode fazer a diferença entre a vida e a morte de quem vocês amam. Minha história prova que até nos lugares mais improváveis, até nas situações mais desesperadoras, pode aparecer alguém disposto a ajudar. Ana estava dentro da própria família criminosa. Eu estava trabalhando na casa há 5 anos, mas quando chegou a hora, encontramos coragem para fazer a coisa certa. Nunca sabem de onde pode vir a ajuda. Por isso, é importante não perder a esperança, não desistir de lutar, não aceitar que a injustiça seja normal. O Brasil ainda tem muito trabalho escravo, muito tráfico humano, muito tráfico de órgãos. São crimes que acontecem nas sombras, longe dos olhos da sociedade, protegidos pelo silêncio de quem poderia denunciar, mas escolhe não se envolver. Cada um de nós pode fazer a diferença. Não precisa ser herói, não precisa colocar a vida em risco. Basta ter coragem de falar, de denunciar, de não fingir que não viu. Basta escolher proteger inocentes em vez de proteger criminosos. Termino aqui minha história, meus queridos. Uma história que começou com uma empregada doméstica tentando fazer seu trabalho direito e terminou com dezenas de vidas salvas e uma rede criminosa desmantelada. Se essa história tocou vocês de alguma forma, se ela abriu os olhos de vocês para realidades que talvez não conhecessem, se ela plantou uma semente de coragem nos corações de vocês, então minha missão está cumprida. Obrigada por me acompanharem nessa jornada. Obrigada por terem a paciência de ouvir uma história longa e dolorosa. Obrigada por fazerem parte da minha família virtual, desta rede de pessoas que acreditam que a verdade sempre vale a pena. Nos vemos no próximo vídeo, onde vou contar mais histórias de superação, mais casos de pessoas corajosas que escolheram fazer a coisa certa mesmo quando custou caro. Até lá, fiquem com Deus. Mantenham os olhos abertos para as injustiças ao redor de vocês. E lembrem-se sempre, vocês têm mais poder para mudar o mundo do que imaginam. Um beijo no coração de cada um de vocês. E que Deus abençoe todas as trabalhadoras domésticas que estão assistindo, todas as pessoas corajosas que não ficam caladas diante do crime, e todas as vítimas que ainda estão sofrendo, mas que um dia serão libertas. A verdade liberta, meus queridos, sempre liberta. Até o próximo encontro.